O tópico da minha apresentação foi sobre os tratamentos sistêmicos do câncer de endométrio metastático. A importância disso é que cerca de 8% dos diagnósticos nas mulheres são nas pacientes com doença metastática e a sobrevida delas é muito ruim, em torno de 15%. Nos últimos anos, o conhecimento do câncer de endométrio está avançando. A gente já tem um estudo no ano passado que publicou análise genômica dos cânceres de endométrio. Então, hoje em dia, a gente está falando de uma doença que são 4 grupos genômicos distintos, com perfis de mutações diferentes. Então, talvez isso consiga nortear melhor a terapia-alvo. Em relação ao tratamento, a gente tem hormonioterapia, a quimioterapia e as drogas-alvo. A hormonioterapia, ela é um tratamento que, apesar de não mudar a sobrevida global das pacientes, elas conseguem aumentar a taxa de resposta. Os principais agentes utilizados são acetato de medroxiprogesterona, acetato de megestrol ou a associação dos progestágenos com o tamoxifen. O racional para essa associação de tamoxifen com os progestágenos é porque durante o tratamento com os progestágenos, a expressão dos receptores de progesterona sofre um downregulation. O tamoxifen ele faz a expressão dos receptores de progesterona. Então, esse racional é para tentar aumentar a taxa de resposta. O que se sabe é que, apesar da hormonioterapia não aumentar a sobrevida global, as pacientes com os tumores que são bem diferenciados, ela tem uma alta taxa, podendo chegar até 40%. Então, a hormonioterapia ela pode ser uma estratégia para os tumores endometrioides bem diferenciados e que expressam receptores de estrogênio e progesterona. Em relação à quimioterapia, vários estudos de fase 2 mostrando taxa de resposta de até 30% a 40% com monodroga como cisplatina, carboplatina, taxanes, antraciclinas. Os estudos de fase 2 com associação de drogas chegam a taxa de resposta de até 60%, como carboplatina e paclitaxel, doxorubicina e cisplatina, doxorubicina e paclitaxel. E disso veio a evolução para os estudos de fase 3, que são os estudos clássicos do GOG 107, 163 e 177, em que o 177, que mostra a adição de paclitaxel, a doxorubicina e cisplatina, mostrando incremento tanto em taxa de resposta, em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. E a Cochrane fez uma meta-análise em 2012 sobre esse benefício da poliquimioterapia. O que eles conseguiram mostrar é que realmente, quanto mais quimioterapia, melhor para a paciente em termos de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, mas às custas de toxicidade. E essa meta-análise não incorporou os resultados do GOG 209. E vem então a importância do GOG 209, que é um estudo de não inferioridade, fase 3, que avaliou o esquema TAP, que era do GOG 177, versus carboplatina e paclitaxel, em que mostrou que os resultados de sobrevida foram semelhantes, mas com melhor perfil de toxicidade. Então, dessa forma, esse é o esquema padrão atualmente. Mas isso tudo antes dos conhecimentos sobre a biologia molecular. A gente sabe que os tumores de endométrio são 2 subtipos diferentes. E agora, com a publicação do Cancer Genome Atlas Research de carcinoma de endométrio, dando esse conhecimento que são 4 grupos que expressam mutações distintas, a gente agora tem um arsenal de drogas que podem realmente afetar as vias de sinalização, que são as principais vias que podem ser alvos, são a via do mTOR, PI3K, KT, porque o tumor do carcinoma de endométrio do tipo 1, um processo na sua mutagênese é a perda de PTEN, que está diretamente relacionado à cascata de sinalização de mTOR e PI3K. E o tumor do tipo 2, que é o protótipo ulceroso, você tem na sua carcinogênese perda de P53 e superexpressão de HER2. Então a gente vê um alto nível de estudos agora, um grande número de estudos tentando exatamente ver isso de drogas-alvo. Os estudos de fase 2 com drogas-alvo como cetuximab, erlotinib, gefitinib, trastuzumab, tem sirolimus, everolimus, os resultados são muito modestos, em torno de 10%, mas eram pacientes que já tinham sido pesadamente tratadas e que não havia uma seleção de biomarcador. Mas atualmente há um enorme número de estudos que estão tentando associar a droga-alvo com a quimioterapia
e com alguma seleção de biomarcador para tentar ter o melhor desfecho. E esse vai ser o futuro.